Eu queria só, pelo adiantado da hora, já são 19 horas, Cabílio, eu queria só, eu anotei... Marco Antônio? Eu queria dizer o seguinte, que pelo adiantado da hora, já são 19 horas, e de repente vai começar a esvaziar e nós vamos ter problema, porque as ideias são muito boas e levam a uma reflexão de que a necessidade que o Clube de Engenharia, o CREA, o Sindicato de Engenharia, todas as entidades de engenharia se sentem a fim de se debruçar para a gente achar uma definição sobre isso. A ideia que eu saio daqui, eu não vou me embora, eu vou continuar, eu só até quero me expor uma ideia, é que todo mundo aqui concorda, pelo que eu sei, que a ideia da lei é boa. Eu acho que todo mundo concorda a isso. Quer dizer que a ideia de se fazer uma auto-vistoria dos prédios na cidade do Rio de Janeiro é boa. Então isso está sacramentado. Que isso também é uma fatia de trabalho para o engenheiro e para o arquiteto, também é. Então isso está sacramentado. O que talvez a gente precisa fazer é tentar, para regulamentar isso, tentar no sentido de propor soluções, porque de fato eu assisti 2 ou 3 palestras da Prefeitura, a Prefeitura colocou a vistoria dos prédios que ela não pode realizar no colo dos engenheiros, e principalmente dos engenheiros e dos arquitetos. Foi dito por eles, nós não podemos fazer essa vistoria e estamos colocando à disposição do Conselho Regional de Engenharia e do Conselho Regional de Arquitetura realizar isso. E que a Prefeitura fez isso em erro e acerto. A Prefeitura não sabe como é que vai lidar isso. A princípio foi dito isso várias vezes. Nós não sabemos como é que vamos dar isso, é erro e acerto. Conforme for caminhando as coisas, conforme as coisas foram sendo elaboradas, as propostas vão sendo, e é possível que essas leis e essas regulamentações sejam alteradas. É isso que tem. E para finalizar, quero dizer o seguinte: necessariamente, o Sindicato de Engenheiro entende isso, qualquer auto-vistoria vai ter quantos engenheiros forem necessários. Até porque, quando se constrói um prédio, é necessário não sei quantos engenheiros para construir o prédio. E vários engenheiros só para construir o prédio. Então, a auto-vistoria não é prerrogativa de nenhum tipo de engenheiro e de nenhum tipo de arquiteto. A auto-vistoria é uma coisa que deve ser levada por um grupo multidisciplinar, o que eu acho que é melhor que seja assim. E as coisas que estão sendo cedidas, eu já anotei aqui quase 2 folhas de coisas de sugestões. Né? A Barata está ali, que está ajudando lá no Sindicato de Engenheiro, é perito, também está ajudando para a gente formalizar uma proposta de discussão. E nesse sentido nós vamos caminhar. Todas as sugestões e todas as propostas estão sendo anotadas por mim, e depois nós vamos com o Barata tentar ver como é que a gente chega. Principalmente essa questão de reunir o CREA, viu, Abílio? O Clube de Engenharia, Sindicato de Engenheiro, e outras associações de engenheiro que tem, no sentido da gente propor isso, uma mudança ao prefeito, que eu acho que a lei é boa, então vamos mudar para ver se o prefeito dá para aperfeiçoar ou a lei ou o regulamento, junto com o doutor Luiz aqui. Bom abraço. Por favor, eu só vou pedir aqui para o Luiz Ricardo concluir algumas coisas, é porque tem alguns temas aqui que são muito importantes, que ele avaliou, que era importante colocar aqui para a nossa reunião, né, relacionada à responsabilidade, principalmente a questão do laudo, porque o laudo é assinado, e aí acho que é importante para vocês, né? Então, Luiz, você fala um pouco sobre essa questão do laudo. Bom, a questão do laudo, ela, justamente a legislação, ela identifica de uma forma bem resumida 3 maneiras de se executar ou de se viabilizar, né, o presente laudo. Aqui no artigo 3º, tem a questão da identificação do imóvel, a descrição das características, né, as condições adequadas de uso, né, com base justamente nesse tripé, que é a estrutura, a segurança e a conservação. Tá? Havendo o laudo positivo, né, digamos, está aparentemente, digamos assim, até porque muitas das vezes existem ausências de documentações até do próprio prédio, mas enfim, ele os envia justamente para a Secretaria Municipal de Urbanismo, né, através do seu site, né, e quem requisitar isso, no caso, se for o proprietário, né, vai, no caso, incumbi-lo a ele, não mais ao profissional, engenheiro ou arquiteto, a publicizar, né, junto ao seu respectivo condomínio. Tá? Se for uma coisa que envolva não apenas a questão
do seu apartamento, do seu imóvel, mas uma coisa mais abrangente que envolva a estrutura, a segurança, que aí sim, né, seriam os pilares do prédio, no caso a própria estrutura, aí sim o síndico é que publicizará isso para os demais condôminos. Agora, por outro lado, os condomínios, eles têm que ter a consciência de que a convenção deverá ser colocada, né, através de assembleia, né, que eles farão, no sentido de que abram essa brecha, né, essa perspectiva de que façam a autovistoria, né? Isso é importante, é uma via de mão dupla sempre, tá? Então, isso no caso do deferimento, tá? Havendo o deferimento ao envio, né? Existe a responsabilidade que, mais uma vez, atentar, no caso, ao profissional que se credenciará, que o laudo conclusivo, o resultado do laudo, ele não é obrigatório, ou seja, esse laudo conclusivo, esse resultado final, ele não necessariamente tenha que ser entregue para o prédio, para o condomínio ou para o usuário, ocupante do imóvel, tá? Isso é o que diz a lei, tá? Não sei se é uma forma de proteger ou uma forma de, né, criar enfim, alguma forma de... Pois não. Faculta. Questão do laudo conclusivo, isso. Entrega-se o laudo, né, identificação, exatamente. Mas a questão do resultado, não necessariamente, conforme aqui está o decreto descrito, né, não necessariamente tenha que se apresentar ao condomínio que teria essa responsabilidade final, tá? É uma coisa incongruente que poderia até ser melhorada, né? Vamos lá. Ele vai explicar de novo esse ponto, tá? Pois não. O profissional responsável tem aqui um gráfico, aqui, uma descrição com as suas responsabilidades. Com relação ao profissional responsável, né, vamos lá. Item A, fazer vistoria e elaborar o laudo. Item B, recolher ART ou RRT, né? Item C, elaborar projeto e acompanhar a obra. E o item D, que é o mais problemático, né? A possibilidade de comunicar o resultado do laudo. Esse resultado do laudo, ele fica justamente armazenado numa memória do condomínio por 20 anos. Tá? Evidentemente, a lei coloca como não obrigatoriedade. Fica, no caso, facultado, então, ao profissional ser enviado através de comunicação da conclusão, não do laudo em si. A prefeitura é verdade. Não só da prefeitura, a da prefeitura e principalmente do condomínio, que o condomínio é que é responsabilizado por até 20 anos. Oi? A prefeitura que não quer saber do laudo. Ela falou que do laudo não quer saber. Isso pode ser feito como contribuição até para se melhorar aqui o texto da lei. A lei é extremamente confusa e não delineia, nem tampouco define essa possibilidade de não comunicar o resultado de laudo, nem para quem. Oi? Sim. Exatamente. A prefeitura fica muito com uma função cartorial aqui. A prefeitura não quer saber de laudo. Quer saber só que o laudo foi feito. Tá. Agora, a lei diz o seguinte também. Aqui no artigo 6º, feita a vistoria técnica, sendo verificada a existência de risco iminente para o público, o responsável pelo imóvel deverá imediatamente providenciar as obras necessárias para sanar o risco, que deverão ser acompanhadas
por profissional habilitado, sem prejuízo da imediata comunicação do fato à Defesa Civil, para verificar se é necessário o isolamento da área. Isso aqui é importantíssimo para quem for fazer a vistoria, tá? Sim, mas o resultado... Perfeito. Só que nós achamos, enfim, no caso juridicamente, eu não estou entrando no mundo fático da engenharia, de forma alguma, tá? Deixa ele concluir. Vida, deixa ele concluir, por favor. Então, ele me disse o seguinte, que os laudos, eles serão armazenados com os síndicos. Sim. Aos profissionais cabe dizer se o prédio está apto ou inapto. Não. Como é citado. Não. Apto a ser habitado ou inapto a ser habitado. Se estiver inapto a ser habitado, o engenheiro civil vai declarar por que está inapto a ser habitado. Não, senhor. E qual o prazo que vai recuperar a inaptidade do prédio. Vida, por favor, deixa ele concluir, não é isso não. No caso, ao síndico cabe o cumprimento disso aí. Sim, a responsabilidade final pela lei é, embora haja uma confusão aqui na redação com relação a se apresentar em toto, inclusive o resultado do laudo ou não. Aqui é descrito que não há essa obrigatoriedade. De outros profissionais, se o prédio está inapto porque está com problema no elevador, é hora de chamar o engenheiro mecânico. Se está inapto porque está com problema na eletricidade, é hora de chamar o engenheiro eletricista. Vida, por favor, vamos deixar ele concluir. São dados aqui que você tem que levar uma declaração de cada concessionária. Pois não, doutora? Deixa ele concluir, por favor, tá? Senão ele perde o raciocínio. Acho que tem alguns pontos que são importantes nesse decreto, em relação à responsabilidade, tá? Por favor. Depois você completa aí seu raciocínio, tá? Bom, basicamente, evidentemente que todas essas sugestões, né, que a gente tem que absorvê-las, evidentemente, até porque é o mundo técnico, o mundo, enfim, do engenheiro, do arquiteto, sabendo justamente que a questão da responsabilidade de meio é a função do engenheiro ou do arquiteto para a função da vistoria, tá? Ou seja, ele não assume necessariamente o risco para a realização final daquele empreendimento. Ele está ali apenas no objetivo tão somente de vistoriar, com base nas premissas que foram colocadas aqui na lei da conservação, estabilidade e segurança, tá? Evidentemente que a gente tem que tomar um outro cuidado, porque a questão do exercício regular é muito complicado, né? A questão, enfim, da fiscalização, né? E das condutas, que aí sim vai para um campo do subjetivismo do direito, né? Que tem horas que fica um pouco muito ligado a doutrinas, a correntes, etc., mas que a conduta do técnico tenha a maior retidão possível e que, de preferência, tenha o maior número de dados prévios, seja da memória do prédio, da memória do edifício, e, de preferência, que o poder público municipal contribua com esse maior número de dados para que os profissionais não se prejudiquem, nem tampouco respondam, seja a nível administrativo, técnico, junto ao CREA, ou CAL, ou civil, ou de forma criminal, tá? Não, a questão da responsabilidade de meio, ela, se for analisar tão somente o diploma legal, existe um dispositivo, até da Lei 8.078, que desincumbe justamente ao profissional liberal
Só que aí, nesse caso, ele não... Porque, no caso, o profissional que fará a vistoria, ele seria um profissional não exatamente liberal, ele seria um profissional credenciado, que inclusive responderia, né, administrativamente. Ele seria uma espécie de longa-manos até da própria prefeitura, de certo modo, por isso o devido cuidado, inclusive no plano administrativo, com a abertura de PAD, né, que os servidores públicos, muitas das vezes, enfim, combinando com algumas deslizes, né, lesões, enfim, acabam por responder. Então, a questão da responsabilidade do profissional liberal que existe no Código de Defesa do Consumidor, 8.078, ele define a questão do sendo profissional liberal, ou seja, se for exercendo tão somente na esfera privada. Nesse caso, nós entendemos que, como há um credenciamento, inclusive com base no Diário Oficial, que saiu ainda, acho que no início do mês agora de novembro, a respeito da chamada, né, para os profissionais que quiserem, enfim, seja aposentados ou seja da ativa, para executarem a sua respectiva função, no caso de vistoria, eles não venham exatamente a sofrer a aplicação dessa lei. Nós entendemos que, inclusive, existiria uma responsabilidade administrativa, por isso o máximo cuidado possível ao fazer a vistoria. Porque, na realidade, a Prefeitura está justamente, como os companheiros já disseram aqui, está jogando a responsabilidade para com os profissionais. É isso. Essas leis e esse decreto, nós estávamos iniciando uma discussão aqui, se fosse o caso do